A paz do Senhor, saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eric e eu trago algo da parte de Deus para você nessa madrugada. Gostaria que você me acompanhasse no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 22, uma passagem muito conhecida que vai estar falando a respeito do jejum. O versículo 22 diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Amados, nesse momento nós podemos acompanhar a Escritura Sagrada, onde relata que o Senhor Jesus é questionado pelos discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus que o abordam e questionam pelo fato de os seus discípulos não jejuarem. Mas é interessante que dentro desse grupo nós podemos encontrar duas culturas diferentes em relação a certas situações do reino de Deus, mas uma que foi privilegiada, no caso os discípulos de João Batista, porque eles viram a confirmação onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Jesus, e no seu batismo o Espírito Santo ele desce o revestindo em forma de pomba, e a voz de Deus é ecoada para que todos possam ouvir que este era o seu Filho amado. Nós podemos entender que, mesmo sendo Filho de Deus, o Senhor Jesus ele não foi isento de ser questionado, de ser perseguido, pois a sua palavra é uma palavra que ela entra em confronto com as tradições e os costumes dos fariseus. Nesse caso, nessa passagem, nós vemos agora que os discípulos de João também se questionam, porque eles estão cheios. E por que os seus discípulos não jejuam? Nós vemos hoje esse cenário de alguém ter a necessidade de mostrar que jejua, de demonstrar e expor algo que é somente entre você e Deus. Jesus, a um determinado momento no texto, ele enxerga que é necessário ilustrar um conteúdo que pudesse compreender o seu evangelho e o motivo deles ainda não estarem jejuando. Pois esses discípulos, os mesmos discípulos que propagaram o evangelho de Cristo, que viram os prodígios de maravilha e que também faziam prodígios de maravilhas, estavam sendo treinados e cuidados por Jesus, mas que chegaria o dia em que ele seria retirado e que era necessário que eles viessem a buscar o revestimento vindo dos céus, porque o Filho de Deus seria recolhido, mas que seria necessário para que vencesse as aflições, as lutas, as ofensas, as calúnias, que eles tivessem a graça, a sabedoria, o revestimento vindo através da comunhão com o Santo Espírito, através do jejum. Nesse momento, Jesus ele usa o odre para ilustrar algo que é muito importante: jejuar, porque a vida de um homem de Deus é necessário que ele venha ter uma rotina de jejum e de oração, uma rotina de separação,
para que possamos suportar todas as aflições, todas as dificuldades que iremos ver nesse momento. Jesus, ele poderia, como Filho de Deus, explodir, não aceitar aquelas críticas, aqueles questionamentos, sabendo ele que nos céus não entrarão questionadores, porque aquele que questionara já havia sido derrubado e enviado para a terra, expulso dos céus. Mas em nenhum momento ele se coloca acima daqueles homens, ele se coloca humilde, ele começa a ilustrar a sua ministração poderosa. Ei, Jesus pega o odre, que nada é e nem passa de ser algo precioso, mas fundamental, uma bolsa feita de couro de animal, onde sua composição, o couro, facilita caminhar no deserto. Presta bem atenção. Jesus pega e ilustra uma bolsa feita de couro que facilita a caminhada dentro do deserto. E o mais interessante é que o odre era utilizado, essa sacola de couro, para reter a água, reter o vinho, porque ela tinha a característica de manter uma temperatura agradável, fresquinha, geladinha, independente da temperatura aonde ela era colocada, na condição climática que ela era colocada. Diferentemente do vaso de barro, que ao receber o calor do deserto, muda a temperatura da água. E o mais interessante, que o excesso de calor pode quebrar o vaso todo, ressecar ao ponto de quebrar. E com isso o vaso ele pode perder o precioso recurso, a água. O interessante é que, vendo essa passagem, entendemos que um revestimento vindo através de um jejum pode nos oferecer 3 condições diferenciadas. A primeira dela é a paciência, a segunda é a temperança e a terceira é a sabedoria. 3 características que nós vemos no discurso de Jesus nesse versículo 18 ao 22 do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Paciência com os acusadores, temperança, não explodir, não entrar nas ofensas, e sabedoria em ilustrar e usar o odre para que possa quebrá-los dentro do deserto. Aleluias! Jesus foi jejuar no deserto. Então eles estavam falando com um homem com sabedoria e experiência de caminhar no deserto. E sendo tentado durante 40 dias por Satanás, e nós podemos acompanhar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 13, que Jesus nos mostra que um vaso deve ser quebrado no deserto para não se tornar um carregador de odre, um carregador de restos. O instrumento de Deus não deve prender-se com sombra e água fresca, porque sabemos que o Senhor é uma inesgotável fonte de vida. E nós podemos acompanhar essa confirmação no Evangelho de João, versículo 4, versículo 13 e 14. Ei, é melhor beber do renovo de Deus enviado no deserto do que passar o final do seu ministério bebendo resíduos de animais reservados no fundo de um odre velho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O interessante é que o vaso de Deus, Jesus, não levou o seu odre com águas turvas ou vinho velho.
O grande vaso que está em situação adversa, sem recursos, sendo tratado e tentado pelo diabo, onde sua santidade é tentada a todo instante, aonde o seu caráter é tentado. O Filho de Deus está ali no deserto, porém o vaso de Deus está se derramando. O Salvador, o Cristo Nazareno, está sendo quebrado pelo seu próprio Pai. Aleluias. E dentro desse processo, onde Jesus é quebrado por Deus, dentro do deserto, o Salvador e o Nazareno está numa condição onde ele está sendo sustentado pelo Criador no meio das adversidades. Mais interessante é que Jesus sabia que fazia parte do seu processo de amadurecimento e que para atravessar uma nova fase era necessário que repartisse ali dentro do deserto e que ele pudesse vencer as calúnias, ofensas, as más conversações, as reuniões contra os seus ministérios e suportar a sua via cruz sem pecar. Quem de nós nunca foi levado ao deserto pelo Senhor, mesmo que não quiséssemos, mas que não achássemos que fôssemos merecedores? Agora um homem de Deus que para poder ser chamado de vaso tem a obrigação de passar pelo deserto, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo deserto, e aprender a esvaziar de si mesmo. Sai ali o inimigo das nossas almas e fica somente você e Deus. Meu amigo, o negócio agora é somente entre você e Deus, o Eterno, falando através da voz do Espírito Santo, para que você fique ligado, para ser guiado, para ser quebrantado no deserto pelo próprio Deus, onde Ele vai te mostrar de quem são as faces atrás das máscaras, mostrando todo jogo sujo, todo jogo de favores e trocas de interesses. O mais importante é que nisso tudo Deus não unge as estratégias usadas para quem quer atingir o poder. Tal poder dado por um microfone, por uma cadeira ministerial, porque todavia Deus não unge estratégias, Deus unge pessoas para serem projetos emergenciais no seu reino. Eu nunca pensei que um microfone pudesse promover tanto desejo, que pudesse mostrar toda a essência do interior de uma pessoa. Um dia o odre envelhece e no deserto Deus te mostra muitos os remendos feitos nas faces, tentando remendar os pedaços de odre que já não servem mais para nada. Entretanto, vale ressaltar que não adianta remendar lençóis com panos velhos, assim como o Senhor fala no versículo 20 e 21 do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Pois os panos velhos um dia eles rompem os novos, e os remendos que um dia eram seus amigos, até mesmo mais chegados do que um irmão, mas a graça de Deus foi no deserto que entendi que os odres envelhecem e que não tem como pôr vinho novo em odres velhos. Esse vinho novo que o Senhor Jesus fala é um vinho que ainda não foi fermentado, que não foi adormecido para a fermentação.
e que quando ele é colocado dentro de um reservatório ou dentro de um saco velho de odre, um saco de couro, ele começa a produzir gases. O odre velho ele começa a expandir o saco através dos gases que começa a ser produzido no interior do odre, até esticar, a começar a tomar volume, e chega um determinado momento que o odre se rompe e o homem de Deus perde todo o seu reservatório de água, de vinho. O vinho novo é a representação da mensagem que Jesus pregava, que nos proporciona a oportunidade de viver em novidade de vida. A mensagem de Cristo, que era uma ruptura nos conceitos e tradições do judaísmo e que batia de frente com as engessadas tradições dos fariseus. Aplicando isso nos dias de hoje, se você não tem uma mente aberta, renovada por Cristo, jamais poderá entender os mistérios que o Senhor quer e precisa te revelar. É isso, meus amados, que traz uma quebra de paradigma. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada, que nos pede para não pecar, não adulterar, não odiar, não buscar em primeiro lugar os nossos próprios interesses. Um livro que pede para eu e você renunciar às nossas vontades e ir à contramão do mundo. Os odres velhos servem apenas para remendo, pois os povos antigos tinham o hábito de dormirem em tendas. E ao anoitecer, eles acendiam fogueiras, e dentro e fora dessas tendas eram colocadas fogueiras para espantar as vespas, as moscas do deserto, os animais, as cobras. O mais interessante é que em dias frios, essas fogueiras eram acendidas dentro da tenda. Alabaçúbia. E mesmo isso sendo um risco, enquanto a fogueira era acendida, os odres velhos ficavam pendurados no alto da tenda e do outro lado de fora para servirem como remendos. Como se não servem mais para colocar vinho novo, porque se romperiam, o couro é recortado para tampar buracos de tenda ou fabricar sandálias. O mais interessante é que os odres são esquecidos e ficam jogados, recebendo apenas fumaça de fogueira. O triste é que o odre, ele termina a sua vida assim, ou no alto, ou do lado de fora, recebendo apenas fumaça vinda de uma fogueira, porque há muito tempo ele deixou de ser uma brasa viva nas mãos de um oleiro. E no final desse processo, eu e você passamos a compreender e possamos aprender que para sermos aprovados por Deus, é necessário que passamos no deserto e trocamos os odres, nossas dores, as nossas feridas, que nós rompamos tudo aquilo que nos atrapalha a viver o novo da graça de Deus. É no final da provação no deserto que Deus nos honra, envia os seus anjos para nos servirem com banquetes, assim como o Senhor Jesus foi aprovado no deserto e os anjos vieram para o servir. Meu Deus. Gostaria de te dizer nessa noite ou nessa madrugada, eu não sei qual é o horário que você está vendo, ou no dia, que um vaso de Deus não explode
E eu pude aprender isso cometendo os meus próprios erros. Não se pode se opor e nem tampouco se igualar a um odre velho. Um vaso não explode. Não pode se opor nem tampouco se igualar a um odre velho jogado num canto cheio de frustrações, cheio de arrependimento e que não está disposto a rasgar esse odre e permitir que Deus possa derramar o sobrenatural, derramar uma unção diferenciada sobre a tua vida. É nesse final aonde nós entendemos que passando pela essa provação e tendo frutos da temperança e do revestimento vindo por Deus, e os anjos nos servindo, nós possamos ser aprovados por Deus e que as bênçãos do Senhor possam recair sobre a minha e a tua vida e que o propósito de Deus possa ser cumprido para a glória do nome dele. E lembre-se, um vaso não explode. Um vaso de Deus não explode. Ele apenas transborda da unção derramada por Deus. Ele não se opõe nem tampouco se iguala a um odre velho, porque nos céus não entrarão questionadores. Que Deus possa te abençoar e renovar suas forças grandiosamente. A graça e a paz.